Um escolhido virá, nascido sem pai, e através dele o equilíbrio definitivo da força será restaurado. Essa era uma antiga profecia proferida por um Jedi místico e gravada em um holocron. O escolhido traria equilíbrio para a força e destruiria os Sith. Bom, essa antiga profecia Jedi previa que o escolhido restauraria o equilíbrio para a força ao destruir os Sith. A profecia também dizia que o escolhido se tornaria um dos sensitivos da força mais fortes da galáxia, rivalizando com o poder dos mais lendários campeões da Ordem Jedi. Embora os Jedi sempre falassem do equilíbrio da força, não havia um consenso sobre o que isso significava para a galáxia. Algumas pessoas achavam que o lado luminoso e sombrio da força deveriam ser iguais para criar o equilíbrio, enquanto outros acreditavam que a luz era o estado natural da força, sendo o lado sombrio a causa do desequilíbrio. Em contraste à visão dos Jedi sobre o equilíbrio, Darth Sidious acreditava que o lado sombrio precisava ser livre e o lado luminoso suprimido. A ganância dos Sith e seu desejo de poder os levaram para uma luta interna, quase resultando em sua extinção e derrota para os Jedi. Porém, os Sith só estavam escondidos após Darth Bane sobreviver à destruição dos Sith e escolher passar seu conhecimento para uma única aprendiz, Darth Zana, formando assim a regra de 2, limitando os Sith a um mestre e um aprendiz. Além dos Jedi, a lenda do escolhido também era conhecida pelas entidades conhecidas como The Ones, ou o pai, o filho e a filha, que residiam em Mortis. O pai mantinha o equilíbrio entre a filha e o filho, que eram personificações do lado luminoso e sombrio da força, respectivamente. O pai tentou recrutar o escolhido como seu sucessor quando Anakin esteve em Mortis, acreditando que ele teria o poder de manter o equilíbrio entre a filha e o filho. Acreditava-se, portanto, que Anakin Skywalker era o escolhido, e o Alto Conselho observava o progresso dele dentro da Ordem com preocupação. Mace Windu, apesar de cético quanto à condição dele de o escolhido, acreditava que ele possuía habilidades excepcionais. Porém, Obi-Wan achava que faltava experiência e humildade para ele. We will do exactly as the Council has instructed. And you will learn your place, young one. Na visão de Sidious, a Força tinha abençoado o escolhido com um poder inigualável, exceto pelo próprio Lorde Sombrio do Sith. E ciente da crença dos Jedi no destino do escolhido, Sidious acreditava que a profecia era uma interpretação incorreta do significado do equilíbrio da força. O potencial do poder de Skywalker, combinado com seu temperamento volátil que entrava em conflito com o Código Jedi, fazia dele o aprendiz Sith perfeito para Palpatine. Após a queda de Anakin para o lado sombrio, a visão da profecia de Obi-Wan foi bem afetada. Ele se convenceu que Vader era incapaz de voltar ao lado sombrio e por isso colocou suas esperanças no filho de Anakin, Luke Skywalker. Ele se perguntava se a profecia havia sido lida incorretamente e Luke era o verdadeiro escolhido. Porém, a profecia foi realmente cumprida com Anakin Skywalker. Ao ver seu filho quase morrendo nas mãos de Palpatine, Vader deu sua vida para salvar Luke, cumprindo seu destino como escolhido e trazendo equilíbrio para a força. E assim terminaria o vídeo se só tivéssemos os 6 filmes. Na nova trilogia, o lado sombrio volta com tudo, e goste ou não, o Palpatine também. Somehow Palpatine returned. Ah, mas isso não mancha o legado do Anakin? Bom, a profecia previa a destruição do Sith, mas nunca previu o fim do lado sombrio. E embora Anakin tenha trazido o equilíbrio à força, a Ordem Jedi foi dizimada com a ajuda dele próprio como Darth Vader, deixando pouquíssimos Jedi sobrando. E após a profecia ser cumprida, Luke tentou trazer a Ordem Jedi de volta, mas o lado sombrio resistiu com os resquícios do antigo Império Galáctico, reorganizado como a Primeira Ordem. Apesar da profecia prever o fim do Sith e não do lado sombrio da força, o retorno de Sidious poderia significar que a Ordem Sith não foi destruída até Rey matar Palpatine com a ajuda dos Jedi do passado.
finalmente pondo um fim no conflito entre Jedi e Sith. No entanto, no filme, o próprio Sidious confirma sua morte e a destruição do Sith pelas mãos de Anakin, e que seu objetivo era o renascimento do Sith. Aqui podemos dizer que realmente Anakin trouxe o equilíbrio e cumpriu a profecia. Afinal, o Palpatine de Ascensão Skywalker não passava de um clone, sim, possuindo o espírito do Lord Sith, mas não o mesmo indivíduo. A gente pode traçar um paralelo com Legends em Dark Empire. Lá, clones do Palpatine eram comuns, e ele diz a Luke que trocava de corpos constantemente, pois a corrupção do lado sombrio era desgastante e debilitava seu corpo mortal. Isso sim, ao meu ver, é passar por cima da profecia do escolhido. Porém, na época em que saiu essa HQ, entre 1991 e 1992, nem se sonhava com os detalhes das prequels. Em O Retorno de Jedi há a menção do equilíbrio, mas não de um escolhido. Então, apesar de não se encaixar bem, não existia esse parâmetro. E se isso prova alguma coisa, Legends, Canon, qualquer coisa. Não tragam o Palpatine de volta. Que droga! Há também uma interpretação de que Anakin realmente trouxe o equilíbrio para a Força por um tempo, então Rey o restaurou. Em Os Últimos Jedi, Luke Skywalker comenta que houve o equilíbrio por um tempo até seu sobrinho Ben Solo cair para o lado sombrio. Por outro lado, segundo George Lucas, o equilíbrio da Força significa que os lados sombrio e luminoso existem juntos. Embora o próprio Lucas tenha dito para os roteiristas de The Clone Wars que alguém cair para o lado sombrio era desequilibrar a Força. Porém, na visão de J.J. Abrams, o equilíbrio da Força nunca é permanente e precisa ser restaurado de tempos em tempos. Mas não entraremos no mérito da visão do diretor de J.J. Abrams. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Originalmente, antes de qualquer menção à profecia do escolhido ou mesmo dos filmes, em um esboço do roteiro de Uma Nova Esperança, havia a profecia do Filho dos Dois Sóis, que dizia que, na era de total desesperança, virá um Salvador, e ele será conhecido como o Filho dos Sóis, dos Diários dos Whills. Mas isso era o ano 1975 e realmente era uma referência às ações de Luke Skywalker. Essa profecia especificamente foi eliminada do roteiro final, mas o conceito geral voltou com Legends, mas agora não é mais canon. Mas sempre existiu o debate do que realmente significa trazer o equilíbrio para a Força, e por que esse equilíbrio seria associado à completa destruição do Sith. Em uma entrevista com Bill Moyers em 1999, como A Mitologia de Star Wars, George Lucas comparou o Sith a um câncer, dizendo que um dos temas ao longo dos filmes é que os Lords Sith, quando apareceram milhares de anos antes, abraçaram o lado sombrio. Eles eram gananciosos, egoístas e todos queriam assumir o controle, então se mataram. Não podia haver mais do que dois deles, porque se tivesse, eles tentariam se livrar do líder, o que é exatamente o que Vader faz e exatamente o que o Imperador faz. O Imperador está tentando se livrar de Vader e Vader tentava se livrar do Imperador. George explicou que essa é a antítese de uma relação simbiótica. Nós somos Venom. Se você fizer isso, você se torna o câncer e você eventualmente mata o hospedeiro e tudo morre. Na mesma entrevista, porém, ele sugeriu que era necessário ter um equilíbrio entre o lado sombrio e o lado luminoso. The film is ultimately about the dark side and the light side, and those sides are designed around compassion and greed. And we all have those two sides of us, and that we have to make sure that those two sides of us are in balance. O que a gente pode tirar é que o lado sombrio sempre vai existir, assim como o luminoso, e isso não está ligado ao indivíduo sensível à força. No universo, as duas vertentes da força vão e devem existir. Se podemos tomar de exemplo Mortis, o pai mantém o equilíbrio entre o filho e a filha, mas um precisa do outro para atingir esse equilíbrio. Então, o lado sombrio não é uma corrupção da força, mas só um de seus aspectos. Já a queda ao lado sombrio e o uso dele por alguém, esse é o desequilíbrio. Em uma entrevista de 2002, George indicou novamente a necessidade dos dois lados, dizendo que queria ter uma base mitológica porque estava baseando os filmes na ideia de que a força tem dois lados, o lado bom, o lado mau, e que ambos precisam estar lá. Ele disse que a maioria das religiões são baseadas nisso,
Seja o Yin e Yang, Deus e o Diabo, tudo é construído numa tensão de puxa e empurra criada pelos dois lados da equação. Desde o início, essa era a questão chave em Star Wars para George Lucas. E embora houvesse debates sobre quem seria realmente o escolhido entre Anakin e Luke, já que Luke foi responsável pelo pai voltar ao lado luminoso e destruir Darth Sidious, tudo foi resolvido quando o próprio George Lucas confirmou que Anakin, mesmo após se tornar Darth Vader, ainda era o escolhido. E mesmo com o episódio 9 trazendo muitas dúvidas em relação a isso, Anakin Skywalker também falou com Rey na cena das vozes dos Jedi passados, confirmando que trouxe o equilíbrio para a força e pedindo para ela seguir seus passos e restaurá-lo. Ou seja, interpretativo ou não, o escolhido é Anakin porque o patrão já falou. Seria prudente desistir. George Lucas não é mais o detentor dos direitos de Star Wars, porém é o universo criado por ele. Os 6 filmes originais não podem ser descartados, o que se pode fazer é criar novas situações que vão além do que é mostrado. Mas, de qualquer forma, o equilíbrio trazido por Anakin nunca foi confirmado como definitivo, e em uma saga chamada Guerra nas Estrelas, não dá para se esperar um período de paz muito grande mesmo. This is where the fun begins. E se você gostou dessa loucura toda, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho para receber as nossas novidades. Ficamos por aqui e aguarde a aurora.